Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma, Amitofo. Hoje continuarei a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Budidade, do Venerável Mestre Yin Xuan. Na vez anterior, comecei a falar sobre a diversidade dos praticantes Shravakas e hoje continuarei falando sobre esse assunto. Sendeiro à Budidade, capítulo 4. A diversidade dos praticantes Shravakas. Stanza 62. Estes renunciantes ou se deleitavam com a vida solitária ou se deleitavam em viver entre outras pessoas. Dentre os monásticos, também havia aqueles de diferentes disposições, revelando diferentes estilos. Havia os que se deleitavam com a vida solitária, em viver reclusos, chamados de bhikshus eremitas. Eles viviam nas montanhas, nas florestas e ao relento. Residiam em cemitérios e dormiam sob as árvores, ou em cabanas modestas feitas de sapê. O que comiam e vestiam era muito simples e precário. Não desejavam conviver em comunidade para evitar as atribulações dos assuntos humanos. Eles sequer desejavam mendigar ou ensinar o Dharma. Esta categoria de bhikshus solitários enfatiza o benefício próprio e tem urgência em cultivar a contemplação meditativa. Além destes, também havia os que se deleitavam em viver entre outras pessoas, chamados de bhikshus humanistas. Eles viviam harmoniosamente com a comunidade e não se afastavam do sangha. A maioria vivia nos arredores das cidades. Viajavam frequentemente entre as comunidades humanas e as ensinavam conforme as circunstâncias. Embora também cultivassem a prática com diligência, ainda assim tinham uma vida coletiva, mantendo um vínculo estreito com a sociedade. O desenvolvimento do budismo é devido principalmente às virtudes e obras dos bhikshus humanistas. Por exemplo, o honrado Shakyamuni sempre conviveu em comunidade com seus discípulos. Viajou por vários reinos ensinando os seres. Ele é o modelo de bhikshu humanista. O Buda também se isolava por 3 meses praticando anapanasati, atenção plena na respiração. E dessa forma também é o modelo de quem vive recluso. De acordo com o verdadeiro significado do Buda Dharma, viver recluso é para que a mente resida afastada das aflições internamente. Caso a mente não se afaste das aflições, mesmo estando em um ambiente silencioso, ainda assim será dispersa e agitada. Por outro lado, se o estado mental for de tranquilidade e da liberação, tanto faz viver recluso ou viver entre a multidão, viajando e ensinando as pessoas. No entanto, dentre as inclinações das disposições dos discípulos monásticos, revelam-se estas 2 grandes categorias distintas: bhikshus eremitas e bhikshus humanistas. Estas também se aproximam dos diferentes estilos de Pratyekabuddha e Shravaka. Stanza 63. Ou seguiam a conduta da convicção, ou seguiam a conduta dos ensinamentos. Também há estas outras 2 grandes categorias de disposições distintas, que servem tanto aos leigos quanto aos monásticos. Dentre os discípulos Shravakas, havia os que seguiam a conduta da convicção. Estes eram os de disposição obtusa. E também havia os que seguiam a conduta dos ensinamentos. E estes eram os de disposição aguçada. Convicção e sabedoria são as virtudes indispensáveis para o estudo do budismo. Ter convicção e ter sabedoria é a maior diferença entre o budismo
e as religiões não budistas. A convicção é de disposição emotiva, emocional, enquanto a sabedoria é de disposição racional. O praticante budista deve desenvolver ambas em equilíbrio até que se harmonizem, pois a convicção sem sabedoria aumenta a ignorância, e a sabedoria sem convicção aumenta a astúcia perversa. O Buda Dharma ensina que convicção e sabedoria são uma só, mas em termos de disposições dos praticantes, há aqueles que dão mais importância à convicção e que a tomam como premissa para avançar, e há aqueles que dão mais importância à sabedoria e que a tomam como premissa para avançar. Portanto, embora o objetivo final seja o mesmo, ao lançar mão na prática inicial, convicção e sabedoria tendem a ser inevitavelmente enfatizadas, formando as duas grandes categorias de discípulos do Buda. Conduta significa uma tendência específica gerada a partir de hábitos constantes, como, por exemplo, conduta cobiçosa, conduta raivosa, etc. Portanto, aquele que segue a conduta da convicção é porque tem o caráter que segue a convicção por hábito, e tudo gira em torno da convicção. A pessoa deste tipo de disposição, quando encontra o Buda Dharma, basta que o mestre diga a ela o que fazer, que ela o fará prontamente. Ela não se interessa em entender o porquê, simplesmente acredita e age conforme foi instruída. Para a pessoa desse tipo de disposição, não se deve dar instruções detalhadas, pois ela não somente não sente a necessidade de muitas explicações, como também isso a deixaria confusa. É realmente como diz o ditado: é possível fazê-la seguir, não é possível fazê-la compreender. Para este tipo de disposição, o principal é aproximar-se de Kalyana Mitras, bons mestres, amigos do Dharma, e apoiar-se nas instruções dos mestres e praticar de acordo. De forma simples e direta, prontamente engaja-se na prática, adquirindo experiência ao longo do treinamento e gradualmente desenvolvendo a sabedoria. No entanto, a pessoa que segue a conduta dos ensinamentos é diferente. Por hábito, ela é constantemente racional e segue os ensinamentos. Primeiro busca saber o porquê. Não desiste até chegar ao fundo da questão. Após ouvir os ensinamentos do mestre, ainda adicionam suas próprias observações, análises, referências e validações dos sutras e tratados. Tendo obtido uma compreensão profunda, é que se terá uma convicção inabalável, e então praticará com diligência. Esta categoria de disposição é aguçada, porque pessoas que seguem a conduta dos ensinamentos possuem maior habilidade de guiar os outros e avançar no cultivo da prática. Estas duas categorias de disposições têm convicção e sabedoria inseparáveis, mas é inevitável que enfatizem uma ou outra. Não apenas os iniciantes são desta maneira, mas até mesmo aqueles que alcançaram a fruição também têm personalidades distintas. Hoje falei sobre a diferença entre os renunciantes solitários e os que vivem em sociedade, e falei sobre a diferença entre os Shravakas, que seguem a conduta da convicção, e os que seguem a conduta da sabedoria. Na próxima vez, seguirei explicando sobre a diversidade dos praticantes Shravakas. Amitofo.